Boa tarde, oficialmente, para todos os coletores, gestores, técnicos que estão aqui em mais um encontro online do GT Técnico do Redário. E vamos dar início, então, para o nosso GT desse mês, onde hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, pessoal, que é sobre as formações jurídicas, que pode ser uma rede, em especial de associação, no formato de associação. E também a nossa nota técnica, que está quentinha, acabou de sair do forno, sobre a tributação de semente. Quanto custa para mandar semente de um lugar para o outro e tudo mais. Boa tarde, é sempre uma alegria poder participar desse espaço, né, super importante para o nosso coletivo, que é o Redário. Então, a gente sabe que a produção e o comércio de sementes está na base da cadeia produtiva para viabilizar a restauração de ecossistemas, né? Mas apesar de ter leis, políticas, compromissos internacionais para promover a restauração no Brasil, a gente tem uma meta ambiciosa de recuperar 12 milhões de hectares até 2030, ainda não existem incentivos fiscais e tributários nítidos para a cadeia produtiva de sementes nativas. E os benefícios que existem, assim, a adesão a eles é um pouco complicada. E sem esses incentivos, né, a gente atingir essa meta pode ser bastante desafiador. Então, para começar, essa nota ela está disponível no site do Redário. O ICMS é o imposto que mais onera a cadeia produtiva da restauração, em particular das sementes. Mas também tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, é um tributo municipal e que, no caso, também pode onerar aí quando é na prestação de serviços, né, para a coleta de sementes, que a gente sabe, então vai onerar aí as associações que são coletoras. Diversos estados brasileiros, incluindo também o Distrito Federal, concedem isenção de ICMS para instituições sem fins lucrativos de caráter social, ambiental, educacional e de pesquisa, mas as regras variam conforme a legislação local. Tem estados que ainda não concedem. Em alguns casos, trata-se de um processo administrativo, que pode ser longo, mas que fica na base administrativa mesmo, de requerimentos e documentações, mas em outros casos, sim, precisa entrar na justiça. O Mato Grosso, no Brasil, é o único estado que possui uma regra específica de isenção para a produção de sementes. Existe um acordo firmado entre os estados e o Distrito Federal também, que é o Convênio ICMS 100, de 1997. Na verdade, existem vários convênios ICMS. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje a cadeia da soja ela é totalmente desonerada. É impressionante, eles não pagam nenhum tributo, nenhum imposto, os vários elos aí da cadeia da soja, e a gente que está fazendo restauração ecológica, né, está sujeito. É importante facilitar o processo de isenção do ICMS e outros impostos para as instituições sem fins lucrativos da cadeia da restauração. Também é importante flexibilizar algumas exigências do Ministério da Agricultura para facilitar a adesão dos produtores de semente ao convênio ICMS 100, que prevê a isenção dos insumos agropecuários nas operações internas e redução de 60% nas interestaduais. E também é preciso oferecer suporte técnico para os produtores conseguirem aderir a esse processo aí, essa solicitação que não é trivial, né? E também implementar nos diversos estados, a exemplo do Mato Grosso, normativas estaduais específicas para a cadeia da restauração, visando a isenção do ICMS. Nós devemos nos unir para apoiar e pressionar os estados e a União a priorizarem essas questões
especialmente no contexto da reforma, mas é para ontem, né? A década da restauração de ecossistemas é até 2030, nossa meta, a NDC, né, a meta de 12 milhões de hectares de recuperação é até 2030, a gente não pode esperar até 2033 para ter benefícios fiscais para o setor de sementes e da restauração como um todo. Com isso, eu agradeço muito a atenção e vou sugerir que a gente deixe as perguntas para depois que terminarem as 3 apresentações. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite do Redário, que depois que eu falei com eles sobre esse parecer que a gente estava, depois de 10 anos de associação, sendo solicitados por uma auditoria que a gente está passando, uma auditoria institucional, né, que a gente contratou, e uma das questões dessa auditoria foi exatamente a questão da comercialização através da associação. A Rede de Sementes criou essa associação, depois de uma decisão conjunta, que teve análise e reuniões com todos os elos que fazem parte da instituição, mais de 20 pessoas, a gente fez um processo de 1 ano até decidir esse modelo jurídico. Historicamente, o Mato Grosso tem uma questão com as cooperativas, uma questão negativa, que cooperativa não dá certo, é uma forma jurídica que tem algumas condições que limitam, né, assim, desde impostos, a questão tributária para cooperativas é bem maior do que para associação, e a forma de fazer gestão também. E olhando o formato de rede, para a gente não faz sentido ser uma cooperativa, porque a gente não faz distribuição de lucro. E esse é um dos pontos, né, de ser uma associação também. Então, formar uma associação, porque a gente tinha uma visão lá atrás de que a associação também não podia comercializar. Agora a gente tem um parecer, eu achei super interessante trazer isso para o Redário, porque algumas redes estão exatamente nesse momento de tomar a decisão qual é o formato jurídico mais adequado para elas, né? E a gente não foge de nenhuma questão tributária também, né? A gente paga ICMS, a gente tem uma normativa para dentro do estado de isenção de ICMS, dentro do Mato Grosso, mas para fora do Mato Grosso, tem lá a recomendação de que se paga 12% em cima dos 40% da nota fiscal. Mas desde 2014, a Rede Semente do Xingu é uma associação e tudo passa pela associação. Toda semente comercializada passa pela associação, cada grama dessa semente passa pela associação e todos os projetos também são acessados através dessa associação. Né? Todos os editais que a gente acessa, tanto de fundo perdido, como editais diretos, né, direcionados para alguns financiadores, passa por essa associação. Eu tenho, de fato, essa convicção a respeito da possibilidade de comercialização pelas associações, mas, antes de entrar nesse aspecto, é fato que, acompanhando a reforma tributária e o texto hoje da reforma, do PL, e aí o trabalho que o Redário fez foi um trabalho incrível, a nota técnica ficou muito bem elaborada, ficou incrível, parabéns a quem participou, a quem fez. Me preocupa o fato de as associações estarem um pouco fora do radar da reforma tributária. Eu estou sempre em contato com essa matéria, estou elaborando junto com um grupo textos, né, para propor para a reforma tributária, para a gente conseguir textos bons para além dos pequenos produtores, né? O texto do pequeno produtor é muito bom. E na medida que a gente tenha indivíduos ou entidades sem fins lucrativos organizadas em torno de frentes de trabalho que sejam relevantes para o planeta, porque eu quero deixar claro que a associação ela é uma ferramenta de comercialização dentro do mais alto teste de segurança jurídica. Hoje é inquestionável que uma associação pode comercializar, é inquestionável, a STF já decidiu isso também, e aí são decisões mais recentes que validaram esse entendimento. Se uma associação não ganha dinheiro, como que ela vai viver? Né? E não tem como ela abastecer a base de indivíduos que ela representa. Então, é natural que ela pode comercializar e, portanto, ela vai ter um viés econômico onde ela tem essa atividade que gera, que visa a geração de dinheiro, só que, naturalmente, ela não pode distribuir esses lucros tal qual uma empresa limitada faz. Né? E aí é onde está o ponto. Né? Não se trata de não gerar dinheiro, se trata da forma como esse dinheiro é distribuído. Obrigada.
são assuntos muito pertinentes, né? Essa questão do formato jurídico ainda é uma tecla que bate muito e dá dor de cabeça para muita gente. E agora a gente vai abrir para dúvidas e para vocês explorarem mesmo e perguntar o que vocês quiserem saber sobre esse assunto tão importante. Primeiro, eu acho que uma contribuição, depois a minha dúvida. A contribuição, uma associação, ela é relativamente mais simples. Não estou falando que é fácil, viu, gente? Ela é mais simples, é mais simples de entender, é mais simples das pessoas se organizarem. Não precisa de tantas pessoas como uma cooperativa. Uma cooperativa, no mínimo, são 20 pessoas. Só que os fins de uma associação, onde eles estão mais alinhados com os trabalhos das redes de sementes, com os trabalhos que acontecem, porque a associação ela tem um fim social muito forte, também muito importante, mas as duas funcionam, as duas são interessantes, só que depende do momento de vida que vocês estão também como organização. Agora, a minha dúvida, que é algo que está pegando aqui também com as pessoas com quem eu trabalho, é quais são os caminhos para a maioria, são os contadores. A turma já vê, já desespera, não, a associação não pode comercializar, não pode, a gente vai lá, mostra que pode, só que a turma fica com o pé atrás o tempo todo. Pode, só que não pode ter faturamento, não pode gerar mais de 100 mil por ano. E vai várias dúvidas, assim, que eu acho que são folclóricas na cabeça dos contadores, que eu realmente não entendo como é que funciona a cabeça de contador, mas, assim, são várias dúvidas que é difícil para a gente, como associação, até ter esse diálogo com o contador, sabe? A grande pergunta é, pô, quais são os caminhos possíveis? A sua pergunta é muito boa. De fato, os contadores acabam servindo como um gargalo nesse contexto, porque existe na verdade, uma crise de identidade estabelecida na categoria. Porque contador não é a pessoa que sabe necessariamente a legislação, né? O contador geralmente está ali focado no cumprimento das normas contábeis, lançamentos contábeis, organização de balanço, enfim, na organização dos números. Quando você vai para as regras, existem alguns detalhes um pouco mais complexos, digamos assim, que obviamente mas é necessário, para uma boa visão jurídica, que ela seja a mais ampla possível, tá? E aí é onde o contador acaba pecando, porque ele não tem necessariamente uma visão ampla. O que eu acho que é uma medida super bem sucedida? É a gente fazer uma interação com os contadores para capacitar essa galera sobre as regras básicas de funcionamento das associações, para que esses contadores tenham esse beabá mesmo, tá? Essas regras bem básicas que justificam e que fundamentam a possibilidade de associações poderem comercializar. Essa é uma primeira coisa. 2, a gente poder circular a cartilha com os principais aspectos jurídicos que fundamentam a possibilidade de comercialização pelas associações. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar um exemplo de como que aconteceu aqui no Espírito Santo, em Aracruz. Em 2012, teve a formação de um grupo de coletores de semente no território indígena Tupiniquim e Guarani. E em 2018, eu chego aqui no território, esse grupo de coletores não está oficializado. E aí, em vez de criar uma organização, a gente foi atrás das organizações que já existiam para ver se tinha alguma que tinha algum interesse, né, e tinha alguma coisa a ver com a coleta de semente, com o grupo de coletores. Então, foi criado em 2018 uma cooperativa para comercialização do mel, da meliponicultura, e para valorizar os produtos produzidos no território, enfim. E essa cooperativa, ela aceitou trabalhar com a semente também. E aí, a partir daí, a gente criou uma rede de sementes, Tupiniquim, dentro da cooperativa que é a Copiguá. E foi o caminho que a gente encontrou que foi mais viável, né? Essa cooperativa ela já tinha suporte financeiro ali para pagar as despesas de funcionamento, então a gente da Rede Sementes não teria muito problema com isso, né? Se a gente fosse criar uma organização que fosse uma outra cooperativa, uma outra associação naquele momento, de 2018 para cá, essa Rede de Sementes ela não tem parceiros assim que bancam financeiramente as ações, os projetos, né? Então, o Redário ajudou com um recurso em 2020, 21, se eu não me engano, mas que também durou por um ano. Esse ano
a gente adquiriu um container para fazer uma casa de semente, e o WWF está em conversa aí para doar uns 50 mil reais para a gente comprar ferramenta para os coletores, mas não passou disso, né? Então, essa rede de semente ela não tem projetos que bancam funcionamento, né? Se a gente fosse abrir uma organização, a gente teria que pagar contador, não teria recurso, teria que pagar administrativo, pessoas para trabalhar, também não teria recurso. Então, eu penso que qual dos dois formatos é mais interessante. A princípio, eu optaria por uma organização que já estaria aberta, independente se seria cooperativa ou associação. E com o amadurecimento dessa rede de semente, né? Aí sim, se dentro dessa organização que ela entrou não está legal, aí sim pensar em mudar ou abrir uma outra organização. A princípio, essa é a minha contribuição. A gente está falando muito de associação, mas eu sei que tem outros modelos que estão aqui hoje de rede, e eu acho que é uma oportunidade também para vocês tirarem dúvidas, né? Só mais uma coisa, né? Aí o que está pegando agora? Para receber recursos via doação, tem uma tributação muito alta para a cooperativa, e entra como um ato não cooperado. Inclusive, eu estou trocando umas mensagens com o Felipe aí para ver se tem alguma outra forma que seja feita, que pague menos imposto, né? Pensando também que, dentro da experiência do Felipe, com outras organizações que ele tem trabalhado também. Mas, a princípio, é 24% que está de imposto para pagar para a cooperativa, para um ato não cooperado, que é o recurso que entra dentro de um projeto que a gente escreve, é aprovado e entra como doação. Então, agora, o que a gente tem que fazer, em vez de tentar imediatamente mudar para uma associação para não pagar esses impostos, é tentar ver dentro da lei o que tem de brecha que dá para a gente aplicar, que também que não vai burlar a lei. Enfim, está dentro da lei, mas que existem brechas que a gente possa pagar menos impostos. Então, acho que agora a gente está no momento de conversar com especialistas e trazer essas propostas que sejam interessantes e levar para os contadores da cooperativa também, para eles também se informarem e se alinharem, e para a gente tentar andar aí com um peso menor nessa tributação, né? Um pagamento menor. Luciano, a sua fala faz todo sentido, quer dizer, é muito mais importante começar a operar do que começar a operar no formato A, B ou C. Começa operando como dá, né? Até porque não tem como falar que outro formato é melhor se esse é o formato que é possível fazer, né? Então, eu sempre falo que o jurídico, ele não pode, em hipótese alguma, se sobrepor ao real, né? Ele tem que acompanhar a realidade. Ah, isso é viável? Então, beleza. Então, bora tocar do jeito que é viável, mas o importante, essa é a segunda coisa, é que, mesmo que, por exemplo, se comece dentro de uma cooperativa, que se mantenha a atenção sobre formas ideais, né, ou diferentes de se fazer essa operação de um jeito mais econômico, mais inclusivo e mais leve para todo mundo, né? Então, essas são as duas primeiras falas. Sobre o terceiro aspecto, a respeito da forma de entrada de grana, o que eu, pela minha experiência, venho observando, e observo já há muito tempo, por conta disso que eu falei antes, dos contadores serem bastante focados, né, eles terem ali 3, entre aspas, produtos com os quais eles sempre trabalham, e, portanto, estarem acostumados com esses 3, uma pergunta para o contador fora desse contexto deixa o contador ou sem saber o que fazer, ou tentando, entre aspas, martelar, como a gente fala na contabilidade, alguma coisa que não é o ideal, mas que é aquilo que ele já sabe fazer, né? Então, para evitar marteladas, é super importante. Boa tarde, é um prazer estar aqui participando. Para a gente é muito importante, tanto para a rede como para a cooperação. A gente é uma cooperativa, e aí muito disso, o desafio que é uma cooperativa, a gente enfrenta aqui na realidade. Esses processos burocráticos para a gente é extremamente desafiador, desde achar profissionais que entendam a parte de legislação, quanto profissionais que tenham esse olhar mais para a cadeia socioprodutiva, porque, assim, não é só um profissional que entenda a parte da legislação, mas é um profissional que entenda como funciona a cadeia em si também, né? Porque entendendo todos esses gargalos, essas dificuldades que a gente tem. Então, para a gente aqui, realmente é um desafio extremamente grande. A gente pegou uma cooperativa que já existia na época, né?
A gente tentou fundar uma, e aí a gente não conseguiu, e aí a gente abraçou uma cooperativa que já existia na época, né? Era uma cooperativa que, quando ela começou, a produção dela era algodão, e aí a gente mudou completamente o foco, que foi para sementes florestais. Então, aí já começou o desafio por aí, né? Porque aí a gente carregou aqueles cooperados que existiam daquela época, que estão até hoje, que a gente está nesse desafio de regulamentar a cooperativa, de colocar tudo no certinho. Então, assim, para a gente está sendo extremamente desafiador. Hoje eu estou na direção da cooperativa, junto com mais alguns companheiros, e aí a gente vem muito tentando regularizar até coisas simples, sabe? De ficha de cooperado, de quem é cooperado, até a entender o que compreende a legislação de uma cooperativa, a passar uma ata na junta comercial que fica um ano você estendendo ali um negócio, porque eles questionam uma coisa muito simples, que para eles parece muito simples, mas para a gente é muito complicado. A instituição ela tem que ter um amadurecimento muito grande para ter uma cooperativa, e a gente está sentindo isso na pele. E aí eu acho super legal isso que o Redário está fazendo, de ter essa rede de profissionais que entendem mais como funciona uma cooperativa, tanto cooperativa como associações, enfim, nas cadeias socioprodutivas, que ajuda a gente, né? Porque é isso, às vezes o profissional aqui não entende, mas aí a gente faz essa interligação com quem entende e acompanha todos esses processos, e a gente consegue sanar essas dificuldades e resolver alguma coisa que tem pendente ali. Oi, gente, eu sou uma das técnicas daqui do Ribeira. A Rede Sementes do Vale do Ribeira é uma cooperativa e também está nesse embate, assim, hoje nosso principal desafio, por exemplo, é abrir uma conta no banco, porque não está conseguindo, a gente tenta, mas aí estamos sem entender o porquê que não vai. De todas as dinâmicas, né, uma coisa mais simples, que é abrir a conta do banco, a gente está com essa dificuldade. E também achar contador também, que saiba, né, trabalhar em cooperativa. A gente chega a achar, mas é muito caro, assim, o trabalho, né, o que eles cobram é muito caro. Tem alguns outros lugares que tem uma demanda de tipo, ensina alguém da cooperativa a fazer e fica só com o contador, mas fica muito inviável, às vezes fica muito caro para a cooperativa mesmo pagar, acho que só através talvez de projetos e tudo mais que é mais viável fazer essa operação. Mas tem todos esses desafios e acho que é isso. A gente também passou por isso no início, mas que a rede nasceu também como associação, a maior associação já registrada em Canarana, em números de associados. Ninguém nunca tinha visto isso antes, a gente já começou com mais de 40 associados, né? E aí, depois no banco também ninguém entendia, e aí a gente, essa história de dupla assinatura, continua o BO, assim, a gente desistiu do Banco do Brasil e a gente está numa cooperativa que é o Sicredi, porque as questões dos câmbios também, muito mais no interior, os bancários não sabem nem o que é câmbio, não sabem o processo, trava, volta, horrível, mas a cooperativa, o Sicredi, por exemplo, eu acho que tem outros, né, Cicobi, enfim, mas a gente está trabalhando com o Sicredi, é bem menos burocrático, então talvez valha a pena desistir do Banco do Brasil, por exemplo, se vocês estão tentando lá. E uma das questões, assim, e que a rede não conseguiu resolver até hoje, é a gente não pode ter cartão de crédito. Ninguém sabe explicar por quê, mas a gente não pode ter um cartão de crédito. E aí talvez também seja essa questão de porque a gente tem dupla assinatura. Mas se eu fizer uma procuração para alguém, eu posso colocar para essa pessoa que ela vai assinar sozinha e ela assina sozinha, que foi uma coisa que aconteceu aqui. Umas coisas meio bizarras, assim, né? Que eu tive que ir lá e cancelar a procuração. Eu falei, não, gente, saiu errado, esse negócio deu ruim aí, mas os bancos não sabem, gente. Essa é a verdade, eles não sabem como nos orientar. Mas aqui no interior. A gente é cooperativa também, enfrenta várias dificuldades, mas o que ajuda a gente é essa troca entre cooperativas. Aqui tem uma cooperativa muito grande, aqui no norte de Minas, que é a Cooperativa Grande Sertão, e que ajudou, assim, tirar dúvidas, indicar contador, tanto que o contador que nos atende aqui é um contador que
está com praticamente todas as cooperativas aqui do norte de Minas. E eu recomendo de verdade as cooperativas aí, buscar outras cooperativas, né, que vocês confiam no trabalho, que podem estar ajudando e esclarecendo muita coisa também, porque tem coisas que a gente está vivendo que já viveu lá no passado e desenvolve bem, assim, e é isso. Mas questão de conta para nós também foi bem tranquilo. A única coisa que é complicada é que o limite não aumenta, por exemplo, fazer transferências diárias, não aumenta de jeito nenhum, um limite muito baixo. E é isso. Obrigada. Sobre a questão das cooperativas, eu acho muito interessante, em algum momento, a gente talvez criar um grupo para a gente conversar a respeito, enfim, para entender qual é a pertinência de fato de uma cooperativa nos dias de hoje, tá? Haja vista essa forma de atuação, né, que a gente quer levar muito mais para uma atuação social e para uma atuação horizontal, tá? Eu não digo isso em crítica à cooperativa, não. Eu acho que assim, vocês têm que criar aquilo que, né, parece fazer sentido. Só que se eu saio na largada com uma entidade que tem uma estrutura mais rígida e com dinâmicas um pouco mais complexas, aí naturalmente isso vai também se manifestar na operação, tá? E eu digo isso aqui não, obviamente, só de leitura de livros, né? Eu digo isso com experiências práticas, né? De muitas conversas sobre o assunto, tá? Mas, enfim, óbvio, né? Incluímos todos aqui. Bora falar de cooperativa, de associação, de outros formatos. Também me interessa, inclusive, saber na prática o que vocês têm feito sobre outros formatos. Maravilha. Bom, pessoal, era isso. Beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!